13 dias se passaram desde a data início da contaminação. Tropas de elite dos Estados Unidos entram na área contaminada da cidade. Entre as pessoas o pânico está instalado e não há previsão de que as coisas possam voltar ao seu devido lugar. Qualquer pessoa que apresenta sinais de infecção é imediatamente eliminada pelos soldados. Olá e sejam bem-vindos de volta. Hoje vou revelar uma série de drama e ficção científica chamada Contenção de 2016, então fiquem ligados porque spoilers estão a caminho. Uma médica contrai uma doença desconhecida após atender um paciente. Apesar de não haver contato com fluidos, ela lembra que o paciente usou uma caneta para assinar um documento, e é assim que ela acredita ter sido infectada. Victor, determinado a descobrir como a infecção aconteceu, investiga os contatos da médica. Enquanto isso, Katy e seus alunos chegam para uma excursão no hospital, onde o médico infectado está internado. Essa visita marca o início de uma série de eventos preocupantes. Se o migrante for encontrado tarde demais, a epidemia será incontrolável. Começa uma reunião do Ministério da Saúde, onde os policiais são instruídos a capturar o migrante. Alex fica responsável às buscas. Victor alerta que o vírus progride de forma alarmante, e todos que tiveram contato com o médico também foram infectados. Quando Katy e seus alunos estavam prestes a partir, um médico os interrompeu e pediu que retornassem ao prédio. O oficial Jake e seu parceiro chegam ao endereço fornecido, onde encontram o homem procurado. No processo, um policial quase é infectado, mas consegue se proteger a tempo. Posteriormente, ele é levado ao hospital. Jake deseja voltar à delegacia, mas Victor pede que ele permaneça no hospital para garantir que não esteja doente. Se não houver pânico na zona de quarentena e as pessoas seguirem as orientações, a doença poderá ser controlada rapidamente. Mais tarde, os moradores tentam voltar para suas casas, mas todas as ruas já estão bloqueadas. Para impedir que alguém escape, cercas eletrificadas são instaladas. A prefeita Lomé ordena que a imprensa divulgue apenas as informações necessárias. Descobriu-se que o vírus que iniciou a infecção é uma variante da gripe aviária, anteriormente incapaz de ser transmitida entre humanos. É possível que alguém tenha modificado o gene do vírus. Nos pertences de Sair foram encontradas substâncias biológicas perigosas, o que levou à decisão de isolar parte da cidade na tentativa de conter a epidemia. 15 horas depois, o suposto paciente zero piora, apresentando sintomas extremos. O número de mortos já chega a 5, e a família de Sair também começa a mostrar sinais de infecção. A namorada de Alex, Jana, não conseguiu sair da área isolada. Ela decidiu ficar em seu laboratório e esperar o fim da quarentena. Após a autópsia do paciente zero, o médico descobre que todos os órgãos foram destruídos. No dia seguinte, Jake analisa o telefone do migrante e descobre que o irmão dele tinha uma namorada, que também se tornou portadora do vírus. Jake tenta descobrir o nome dela, mas ninguém da família sabe. Graças a uma foto, a polícia identifica Elizabeth em seu banco de dados. Felizmente, ela ainda está dentro do cordão sanitário, e um grupo de policiais é enviado para o local onde ela estava. Mercê, no entanto, decide não permitir que policiais da zona segura entrem na área de quarentena, então Jake é enviado sozinho. Ao chegar, ele encontra muitas pessoas em uma festa. Investigando a casa, ele rapidamente encontra Elizabeth em estado crítico. Jake alerta que havia muitas pessoas na festa e que, se elas estiveram em contato próximo, o risco de contágio é alto. Naquela noite, as autoridades decidem trazer o maior número possível de contêineres para criar uma barreira intransponível, além de soldar todas as tampas dos bueiros. No hospital, o número de pessoas com sintomas de infecção continua a aumentar. A principal preocupação é que, nesse ritmo, não haverá leitos suficientes e o número de profissionais de saúde é limitado. Jake, então, começa a ajudar no processo de cremação dos corpos. Alex liga para Jana e pede que ela economize comida, pois ele não sabe quando ela poderá sair da quarentena. O Sr. Green divulga na internet que as autoridades só poderiam ter trazido os contêineres tão rapidamente se isso já estivesse planejado, sugerindo que talvez tudo seja uma arma biológica enviada de fora. Quando os amigos de Jana voltam com comida,
Ela percebe que um deles está suando excessivamente e ordena que ninguém abra a porta até que eles confirmem que não estão infectados. Alex sugere usar um container intermediário como uma câmara de descompressão para que os policiais possam entrar no cordão e ficar lá por 2 dias antes de retornar à cidade. O prefeito Mercer considera isso um risco desnecessário, mas Alex continua determinado e leva os containers até Jake com todos os suprimentos necessários. Mais tarde, os policiais dentro do cordão encontram uma escada de incêndio que leva aos containers. Enquanto os bombeiros desmontam a escada, eles precisam afastar os civis que tentam escapar. Alex autoriza o uso de força letal se alguém tentar sair da zona após várias advertências. Naquela noite, um homem acaba sendo morto e, mais tarde, o acesso à internet dentro da zona de quarentena é completamente cortado. Jana sobe ao telhado para verificar a antena quando, de repente, um homem se aproxima e se apresenta como Sam, chefe do departamento de manutenção. Enquanto isso, os moradores da cidade decidem começar a saquear, mas não imaginavam que uma gangue local se levantaria para proteger as lojas. No 7º dia, durante uma patrulha pelas ruas, um homem acidentalmente esbarra no oficial Pearson, causando um ferimento em sua mão, mas Pearson decide esconder isso. No dia seguinte, chega comida e água, mas o prefeito não deu tempo suficiente para preparar o local de distribuição. Durante a descarga dos alimentos, o policial Miss caiu e foi obrigado a permanecer na zona de quarentena. Jana chega ao local de distribuição, e Jake verifica se está tudo bem com ela. No entanto, o diálogo é interrompido por bandidos que decidem roubar todos os suprimentos. Enchem o carro com caixas e partem. Pearson percebe que sua situação é irreversível e decide encerrar seu sofrimento. Enquanto voltava para o abrigo, Jana é atacada por motoqueiros, mas tem sorte de Sam estar por perto para salvá-la. Ao inspecionar o local de atendimento aos pacientes, Cathy percebe que uma página foi arrancada de seu caderno. Ela se dá conta de algo e diz a Jake que 2 das primeiras pessoas a morrer estavam doentes antes do paciente 0. As autoridades tentam encobrir as evidências, sugerindo que o médico pode ter infectado o paciente 0. Jake passa essa informação a Alex. Descobre-se que a queda de Miss não foi um acidente, mas parte de um plano do chefe de polícia, tudo para quitar uma dívida familiar. No 9º dia, durante a noite, Jake decide verificar se restou algo dos pertences do rapaz infectado, mas tudo parecia ter desaparecido. Jake pede a Alex que encontre um vídeo para verificar se o médico teve contato com o namorado antes do encontro com o migrante. Sandrar tenta convencer Trey de que não há mais esperança para ele. Trey, então, coloca uma máscara, entra na despensa e acaba com o sofrimento do homem. Problema resolvido, Alex vai até Green, disposto a colaborar com ele. Miss, que entra na loja, revela que não é mais um policial e deseja se juntar ao grupo. Como ele tem um telefone funcional, Trey o aceita na gangue. Uma mulher entrega a Sandrar uma bolsa com comida e pede que ele leve sua filha para um lugar seguro antes que seja tarde demais. Durante uma ronda no bairro, Jake encontra um garoto chamado Thomas, que teve contato com o infectado. O menino diz que não precisam se preocupar com ele, pois acredita que não pode adoecer. Jake imediatamente o leva ao hospital. Os bandidos descobrem o esconderijo de Sandrar e enviam um homem para lá com um refém. Isso foi um grande erro, pois Jake chega ao local e afugenta o bandido, reunindo a família novamente. Algum tempo depois, uma gangue de motoqueiros invade o prédio. Jake e Sandrar se preparam para trancar a saída de emergência, mas os bandidos já estão lá, forçando-os a lutar. Nesse momento, Jana ouve um som estranho. Alguém está tentando passar pelo sistema de ventilação. Um problema mecânico força-os a recuar. Tony tem uma ideia brilhante: tentar negociar com os bandidos. No entanto, ele não sobrevive, e um corpo infectado é encontrado perto do elevador. Ao anoitecer, os dados no pendrive são restaurados, mas a energia acaba. Suzy fica presa entre os compartimentos, e os bandidos começam a abrir a porta. Jana, sabendo como reiniciar o sistema, acaba com os bandidos, mas ainda havia muitos, e um deles corre em direção a ela. Ela consegue se defender e voltar em segurança. Poucos minutos depois, os bandidos destroem a porta e invadem o depósito. Jake atira nos cilindros, causando uma explosão. Na confusão,
Uma mulher é mordida ao tentar escalar a cerca. Alex é afastado de suas funções quando um vídeo mostra que um homem sabia que estava infectado e, após os primeiros sintomas, ligou para alguém, trancou-se em um quarto com uma placa de fechado para reforma e criou seu próprio isolamento. Durante um experimento com ratos, um dos animais mordeu o médico, que foi colocado em quarentena, mas nada aconteceu com ele. Victor então revela que o rato estava infectado com o vírus de Thomas, mas, de alguma forma, o corpo do médico conseguiu vencer a infecção. A doença se espalha, mas há esperança. As células de Thomas podem ser a chave para uma cura. Loris deseja levá-lo ao centro do CDC para pesquisas adicionais. Victor não gosta da ideia, mas não pode contestar. Alex é designado para liderar a missão de transportar o menino. No entanto, ao anoitecer, Green revela a Alex que, 2 dias antes da epidemia, uma substância misteriosa foi enviada ao CDC. Não há registros sobre o que era essa substância, mas as informações devem estar no CDC. Ao investigar a base de dados, Alex descobre que Victor enviou algo ao paciente 0. O dia amanhece, e o estado de saúde do médico em quarentena piora drasticamente. Victor ordena que cancelem a transferência de Thomas, revelando que o garoto é um portador assintomático do vírus. Um coronel interrompe a transmissão, mas tanto o prefeito quanto Alex ficam presos em um container por 2 dias, impedindo Alex de receber a mensagem de Green. Nesse tempo, Green invade o apartamento de Victor e encontra provas de que ele criou o vírus. No 13º dia, Green busca uma gravação de chamada para provar o envolvimento de Victor na criação do vírus. Ele se encontra com uma amiga que trabalha no serviço secreto para obter essa evidência. Enquanto isso, o caos se instala quando as pessoas descobrem que as autoridades tentaram retirar Thomas da zona infectada, acelerando a propagação da doença. O capitão decide enviar um esquadrão para conter os protestos, apesar das ordens contrárias de Mers. Durante o caos, Katy vê uma de suas alunas e corre para ajudá-la, mas ambas são rapidamente encurraladas pelos soldados. Logo depois, as duas são infectadas e morrem. Jake encontra Katy e percebe que ela estava com a aluna infectada. Katy retorna ao hospital, desesperada para limpar o sangue contaminado enquanto Jake teme que ela não sobreviva por muito tempo. Investigando mais, Katy descobre que o suspeito fez ligações por uma linha segura, algo raro. 2 dias depois, o prefeito e Alex são liberados da quarentena. O prefeito Lomar desconfia que há algo sendo escondido e sugere que eles se unam. Quando Alex se encontra com Green, ele revela que o paciente 0 fez uma ligação para uma cidade onde Lomar tem uma casa, indicando que Victor pode não ser o culpado. Com isso descobrimos que Lomar teria forjado provas contra Victor. Os documentos importantes têm um logotipo idêntico ao dos contatos de Green na zona de quarentena, mas quando Jake chega lá, todas as evidências já foram destruídas. Jake vai até Miss, o principal suspeito de destruir as provas, mas Miss se recusa a falar, alegando que seu testemunho não faria diferença. No fim da tarde, Alex pede a Mers que renuncie, entregando um dossiê com todas as provas de sua participação na criação do vírus. No entanto, Mers afirma que isso não é suficiente. Ao retornar ao hospital, Jake encontra Katy manifestando os primeiros sintomas da infecção. No 16º dia, para se proteger, Loris informa à imprensa que o vírus foi criado em um laboratório em outro país, alegando que pesquisas desse tipo são proibidas por lei. Ela então inventa uma história sobre uma arma biológica, acusando Victor de criar o vírus e acidentalmente infectar um colega. Green teme que Lomar tenha armado tudo, e que agora eles estejam sem saída. Victor desenvolve um medicamento experimental para retardar a infecção, e Katy, sem alternativas, concorda em ser injetada. Nesse momento, Victor faz uma confissão. Mers liga para Victor e pede que ele coloque 2 médicos em quarentena e declare o migrante como paciente 0. Na verdade, o verdadeiro paciente 0 era Henry Bardes, que conduzia pesquisas ilegais e acabou infectando sua namorada por acidente. Jake passa cada momento livre ao lado de Katy, que sente que está prestes a morrer. Ela pede para ver seu filho uma última vez. No final do dia, Katy falece nos braços de Jake. Alex vai até a casa de Green, mas descobre que ele e todos os seus pertences desapareceram. O telefone de Green está desligado. De volta ao seu apartamento,
Alex recebe uma entrega de pizza, mas dentro da caixa encontra um endereço e uma chave. Ele segue o endereço e encontra uma garagem, onde descobre uma nota fiscal indicando que uma certa Catherine Hobbs recebeu $250. Alex localiza Catherine, que já havia comprado um carro novo. Ela explica que a empresa onde seu filho trabalhava pagou uma compensação após sua morte, ocorrida um ano antes. Quando Alex tenta visitar o local de trabalho, ele encontra o portão fechado e uma placa de zona de perigo biológico. Dentro, há uma antiga instalação laboratorial, abandonada há muito tempo. Alex confronta Mers com as descobertas, e ela finalmente admite que reativaram o programa de desenvolvimento de armas biológicas, mas afirmando que foi para proteger os cidadãos dos Estados Unidos. Quando os moradores da zona de quarentena descobrem as notícias falsas, ficam furiosos e planejam matar Victor. Trey e sua gangue invadem o hospital, mas Jake consegue acalmá-los, oferecendo a vacina assim que estiver pronta. Durante o tumulto, um infectado ataca Victor, mas Trey o defende, embora o sangue contaminado acabe infectando o irmão de Trey. Trey exige que Victor cure seu irmão, ameaçando destruir o hospital. No 19º dia, o irmão de Trey morre, mas não por causa do vírus. O corpo rejeitou o medicamento, que agiu como veneno, embora tenha eliminado o vírus. Jake, em um gesto de esperança, vai ao parque e pede aos moradores que doem sangue para Victor, acelerando o processo de criação da cura. Surpreendentemente, muitos, incluindo a gangue de Trey, aceitam. Até mesmo um pastor, que havia cuidado de doentes em sua igreja sem adoecer, aparece e revela que possui anticorpos no sangue. Enquanto isso, na televisão, o depoimento gravado de Mers é exibido, levando à sua prisão imediata. Com o tempo, Victor finalmente desenvolve a cura, o que leva ao fim da quarentena. Alex se reencontra com Gianna, e o suspense chega ao fim. Ficamos felizes com seu like e em breve estaremos de volta. Até logo!